Ele tem um delayzinho aqui. Agora iniciou a gravação. Bem, então vamos retomar a nossa segunda parte, né? O Drayton, aí, o meu grande amigo, consegue ser didático e não ter uma apresentação tão densa e brilhante, erudita e ao mesmo tempo didática, né? Uma tarefa que não é tão fácil de desincumbir, né, Drayton? Ser didático e ao mesmo tempo denso. E como agora o Dyson entrou conosco, entrou durante a primeira parte ali, um pouquinho depois, mas o Dyson está de plantão. Então, se ele quiser fazer alguma consideração, algum comentário, algum questionamento, aí depois aquele que feito antes, a gente deixa para o segundo momento. Dyson, um abraço, bom te ver aí novamente também. Depois, quem quiser, vai se inscrevendo, tá? Vamos aproveitar o professor Drayton aí hoje. Bem, uma boa tarde a todos, os colegas. Agora, formalmente, então, cumprimento o brilhantismo do professor Drayton. E o brilhantismo, professor, para parafrasear parte do conhecimento que o senhor nos apresentou na primeira parte dessa nossa cordial reunião, eu diria que o brilhantismo do que cabe ao objeto que eu posso conhecer, porque sem dúvida nenhuma não deixa de guardar uma certa pretensão pessoas com menor saber sobre uma determinada área elogiarem pessoas com maior saber. Então, por favor, entenda realmente como uma felicitação e não como um ato de pretensão, como uma das classes profissionais a que pertenço, a médica, tem sido tão frequentemente responsabilizada por, de fato, né, se exceder. Então, por favor, ajuste os seus meios de conhecer o objeto da minha declaração à estrita realidade do que estou dizendo. Muitas coisas aqui nessa perspectiva neurocientífica, né, aplicada ao direito, que é o viés com que eu tenho desenvolvido os meus trabalhos com o professor Ângelo, palpitaram, e muito eu fiquei satisfeito em ouvir o discernimento, a clareza com que o senhor trouxe os pontos. Porque quando nós falamos em ciência, professor, uma das coisas que eu mais percebo é uma manifestação de fé de alguns colegas científicos, e não de ciência. Né? Então, eles combatem a fé, e como não podem, aí eu digo com conhecimento de causa, não podem neuroanatomicamente fugirem da expressão humana da fé, desta dimensão, eles acabam travestindo esta função, ter fé, em ciência. E aí saem as maiores aberrações, assim, as maiores atrocidades que pessoas que estão se introduzindo no pensamento científico deveriam ter condições de perceber que está inadequado. Também quero pedir desculpas por não tirar a máscara, que eu estou numa área aqui que tem pacientes contaminados pelo coronavírus. Tá? Eu não posso sair desse setor no momento. Então, me desculpem por não estar me expondo adequadamente. Mas não faltará oportunidade, professor. Pelo que percebi, não faltará oportunidade. Então, dentro dessa perspectiva, eu gostaria de restringir a minha contribuição. Temos vários colegas valorosos aqui e eu não quero subtrair a oportunidade deles de participar e apresentar seus questionamentos e contribuições. Eu queria lhe dizer o seguinte, um dos grandes esforços que nós fazemos nesta linha interdisciplinar, que busca uma linguagem o mais apropriável possível e o mais corretamente possível aplicada, tanto ao direito quanto a neurociências e a medicina. Uma das preocupações que nós temos nesse esforço é exatamente aumentar as ferramentas para que aqueles que têm como objetivo melhorar a sua prática, para que essas pessoas possam discernir o que realmente é uma convicção delas, a partir da limitação de compreensão do objeto delas, e o que realmente é aquele ser, se o senhor assim me permite antagonizar objeto e ser, por trás do objeto, que é conhecido.
Então, porque muitas pessoas fazem as suas ponderações como se fossem ponderações científicas, e quando a gente vai fazer um escrutínio, até muitas vezes superficial, pelo incrível que pareça, a gente não percebe os pressupostos da ciência. O senhor elencou os principais na sua fala, né? O recorte, a análise segmentar do todo, análise modelar, assim como é segmentar a análise do próprio sujeito, porque o sujeito ele tem uma das perspectivas, né? Não pode ter todas. E termino essa breve introdução aí como apresentação dizendo o seguinte: nós temos uma região no lobo temporal, o giro médio do lobo temporal, no nosso córtex cerebral, ou córtex encefálico, para ser mais preciso, que é responsável, funciona como uma sede neuroanatômica para as nossas manifestações de fé. Isso já foi localizado, já foi estimulado, ainda não, veja o senhor, não na Alemanha nazista, né, que muito fez avançar a neurologia com esse tipo de experimento. Né? É um advento bem mais recente, um advento pós-neuroimagem, desenvolvimento de técnicas de estimulação de atividade cerebral em determinadas áreas corticais. Então, a partir desses estudos e com metodologias muito sérias, tá, se consegue perceber que a estimulação, dentre várias, estimulação elétrica, estimulação magnética transcraniana, se consegue precipitar, em alguns casos, e bloquear em outros, manifestações de fé. Então, existe, essa foi a conclusão a que se chegou, existe uma sede neuroanatômica para a manifestação da fé. E qual é a pertinência disso dentro da fala que o senhor teve, a pertinência que eu quero apontar aqui para deixar para a reflexão dos colegas dentro da fala que o senhor nos trouxe? Não lidar com as suas dimensões, não lidar com o conhecimento do ponto de vista amplo, em todas as dimensões do humano, significa um problema. Tá? Por mais que a pessoa tente fazer isso, enquanto a natureza dela for a natureza humana, alguns vieses, e aí me restringindo à terminologia da ciência, alguns vieses poderão comprometer a análise. E de uma forma que eu considero, para o acadêmico principalmente, mais grave, que é aquela maneira que está longe de ser reconhecida, de ser corrigida, porque sequer é reconhecido. Então, muito me fez pensar a sua fala na primeira metade do nosso encontro, notadamente no que diz respeito, já que o nosso programa estaria tendo um viés, a nossa linha de pesquisa estaria tendo um viés mais de ciência aplicada, né, ao direito, ciência interdisciplinar, mas ciência aplicada ao direito, né? E muitas das vezes preocupada com o instrumento aplicado no conhecimento, né, na expansão do conhecimento. O instrumento não restrito à mente, não restrito à produção de pensamento, né, do sujeito, mas sim de métodos complementares, propriamente falando. Então, eu gostaria de ouvir um pouco da sua contra-reflexão nesse sentido, e contra no sentido de, a partir disso, e também dos colegas. Mas fiquei muito satisfeito, não querer deixar de encerrar de dizer isso nesse breve encerramento, e muito satisfeito em conhecê-lo, em voz, e em pensamento vivo, pensamento manifesto pelo próprio sujeito, porque para quem tem a formação e o treinamento que eu tenho, isso já aponta uma série de outras qualidades e uma série de outras virtudes, né? Espero ter a oportunidade de poder gozar dessa sabedoria por muitos e muitos anos a partir disso. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado, Dyson. A tua fala generosa e, ao mesmo tempo, muito profunda, Dyson.
Não sei por onde começar, tá? Mas vou tentar aqui fazer um começo. Tá? Ontem ainda eu participei a tarde inteira de um congresso, BRAIN, né, com os meus colegas Jaderson Costa da Costa e André Palmini, que certamente tu conheces, né, Dyson? E o Dyson agora... Perdão, estudei e trabalhei com ambos. Com ambos. O Jaderson foi meu orientador no mestrado em neurociência, depois no doutorado, quando eu fui fazer o sanduíche em BTAs da Imero. E eu tenho interagido especialmente com os dois, né? Publicamos o livro aí, Entendendo o Cérebro, e a questão da neuroimagem, até o meu artigo no texto é da imagem de Deus, o ser humano como imago Dei, a neuroimagem. E eu acho que essa postura tua, Dyson, como um médico sério, um neurocientista sério, de humildade, de aprendizado, é a mesma postura que deve nos caracterizar como juristas e como filósofos, tá? Em aprender contigo sobre a neurociência, tá? É isso. A universidade é uma comunidade de itinerantes. Se alguém achar que sabe, pode ir embora, né? Esse é o sentido do sei que nada sei de Sócrates. A consciência da nesciência, ela é superior à consciência da consciência. Isto é, a consciência do não saber, ela é superior à consciência do saber. Nós somos itinerantes. E eu cheguei da Alemanha faz uma semana, pouquinho, cheguei na segunda-feira passada, e eu vim lendo um livro que eu comprei um pouco antes de viajar, vai ser traduzido ao português, com certeza, do Gerhard Roth, que é um neurocientista. O título é Über den Menschen, sobre o ser humano, ou sobre o homem, que é um tratado clássico, como ele coloca aqui, de homine, no medievo, ou o Peripsiches, já do Aristóteles, da alma. Então, a neurociência, Dyson, ela mexeu com a imagem que nós tínhamos do ser humano, com as possibilidades trazidas pela neuroimagem, pela ressonância, né, magnética. Nós temos acesso a áreas do humano a que não tínhamos até então. E nós, no direito, nós, na filosofia, vamos ter que revisitar a nossa concepção de ser humano a partir dessas conquistas científicas. E isso é interdisciplinaridade. Mas isso aconteceu ao longo de toda a história da humanidade e da ciência. Então, o nosso conhecimento ele é sempre provisório, né? Nunca nós temos a última palavra no que diz respeito à ciência, né? E tu falaste, usaste a expressão comunidade científica. Exatamente. Nós nos aproximamos de um objeto comunitariamente, isto é, várias pessoas olhando a mesma coisa, né? Então, alguém descobre alguma coisa nos Estados Unidos, outra na Austrália, outras aqui, e assim vamos construindo conhecimento. É uma comunidade de cientistas. Então, voltando agora aqui mais especificamente às coisas que tu falaste, e linkando com a minha palestra, a própria noção de mundo, natureza, eles são construtos, tá? Tem um livro em português, pela editora da PUC, chamado A Infinitude do Mundo, que é de Wolfgang Neuser, que é físico e filósofo, A Infinitude do Mundo, que é um grande amigo nosso, já esteve muitas vezes na URGS e na PUC, professor em Kaiserslautern, trata de Giordano Bruno, entre outros autores. Ele mostra que, ao longo da história, houve várias concepções de universo, por exemplo. O universo foi concebido de diversas formas. É um construto também. Inclusive, uma possível construção medieval do universo é similar aos órgãos genitais femininos. Tá? Então, ao longo da história da humanidade, nós tivemos modelos, né? E a própria ideia de universo é algo que foi se construindo. A ideia de globo, por exemplo, globo terrestre, né? É algo que foi se desenvolvendo, né? Então, para ver a provisoriedade do conhecimento e os avanços que nós vamos também fazendo. Quanto à ciência, nós temos duas atitudes nefastas, que é a negação da ciência, o negacionismo, que é altamente nefasto,
é uma lástima, né? Se não fosse a ciência, nós não estaríamos aqui agora falando através dessa ferramenta digital. E a outra posição ingênua é achar que a ciência resolve todos os nossos problemas, né? E a ciência se torna, então, uma nova religião, né? Não por acaso, Auguste Comte, do curso de filosofia positiva, ele concebeu uma religião da humanidade no fim da vida. Nós temos um templo positivista em Porto Alegre, né? Na João Pessoa, né? Perto do posto de saúde ali, modelo, né? Perto da Jerônimo de Ornelas, né? Então, esses são os dois elementos. Agora, conhecer, isso eu aprendi na URGS com o professor Antônio Ribeiro, em 1983, vere scire est scire per causas. Conhecer verdadeiramente é conhecer pelas causas. Vere scire est scire per causas. Então, a nossa tarefa, sim, de itinerantes, né, em busca do conhecimento. Sim, 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 né? Por exemplo, uma área que é muito importante para nós na filosofia é a filosofia da ciência, né? E há um livro clássico de introdução à filosofia da ciência que é o livro do Chalmers, tá? Então, no que diz respeito à ciência, como a ciência que ela que não resolve todos os nossos problemas, ela resolve vários, cria outros. Por exemplo, a crise ecológica é também resultado da tecnociência, né? Mas nós vamos ter que colocar nossa cabeça a pensar, e para mostrar que a ciência, a razão teórica e a razão dos artefatos descolada de uma razão prática, ela é altamente nefasta. Tu deste um exemplo mesmo, que disseste, mencionaste uma palavra que, não deste exemplo, mencionaste uma palavra que foi o nazismo. Quantas pesquisas foram feitas na época do nazismo, por exemplo, no campo de concentração de Dachau, que fica perto de Munique, sem nenhum quadro ético, nenhum parâmetro ético. Pesquisa, por exemplo, com gêmeos, etc, etc, etc. Então, para ver que a ciência ela é algo fantástico, que resolve uma série de problemas humanos e cria outros, e nós precisamos sempre de um parâmetro ético. Mas ela é imprescindível. Ela é imprescindível. Mas eu gostaria de deixar por último essa minha concordância contigo de que nós temos sim que incorporar elementos empíricos nas nossas reflexões teóricas, tá? E um deles são os elementos trazidos pela neurociência. Não sei se eu ajudei, Dyson, eu acho que não tinha uma pergunta como tal, né? O método científico é importantíssimo, a observação, a formulação de hipóteses, a experimentação e uma lei, né? Só um aspecto que tu mencionaste da fé, né? A fé. Nós temos a fé humana e temos a fé divina, vamos dizer. Hoje, ao meio-dia, eu encomendei comida, tá? Estou sozinho em casa, a esposa está na Alemanha ainda, por uma teleentrega, tá? Eu não desconfiei daquela comida, né? Eu acreditei que a pessoa que preparou aquela comida não colocou veneno naquela comida, tá? Então, nós vivemos, em grande parte das nossas relações, pela fé, tá? Essa fé humana. E no que diz respeito à transcendência, há hoje estudos na área de neurociência, né, mostrando o caráter positivo, inclusive, da meditação, por exemplo. O Jaderson Costa da Costa tem uma palestra no YouTube sobre isso, né? Então, também nesse quadro de uma visão mais ampla do ser humano, né? O ser humano ele não vive sem a fé humana. E, segundo Viktor Frankl, que é um autor austríaco que viveu no campo de concentração, quando o ser humano ele reprime sua sexualidade, ele apresenta neuroses. E quando ele reprime, esse é o avanço dele em relação ao Freud, quando ele reprime a sua espiritualidade, ele também desemboca em neuroses. Muito bem. Tudo certo, Dácio? Tudo certo, maravilha. O professor sintetizou uma conclusão que a gente tem evidência neurocientífica hoje. Não se consegue negar nenhuma dimensão do ser humano sem pagar um preço neurofuncional por isso. Então,
O professor falou sobre a questão de pedir comida e supor, né? Ou nem sequer pensar nisso, que não tinha veneno. E, mais uma vez, foi brilhante. Aliás, ele também tem esse talento. Entendi, professor Ângelo, o seu gosto pelo nosso digníssimo professor, porque é para poucos, né? A habilidade de falar de modo simples, exemplos que traduzam ideias complexas, né? E o senhor sabe bem do que eu estou dizendo, porque a gente faz esse esforço em cada trabalho nosso, né? Então, mais uma vez, o professor foi competente nisso. Realmente, a gente não pode prescindir de uma estrutura de crenças, de uma estrutura de fé, porque a nossa vida seria absolutamente inviável. Assim como é inviável rememorar 24 horas de um dia. Seria impossível parar o tempo para fazer isso. Tá? Era principalmente essas as reflexões para esse nosso primeiro contato, e reitero, professor, a satisfação de lhe ouvir. Muito obrigado. E lembrei agora aquele conto do Borges, né? Aquele do El Memorioso, né? El Memorioso, né? Sim. Que não conseguia esquecer nada, né? Não sei o primeiro nome, se era Lunes ou vocês podem me ajudar? Funes. El Memorioso, né? Que citado pelo nosso querido professor Ivan Esquerdo no livro sobre a memória, né? Enquanto o professor Drayton fazia sua exposição ali, fazia referências, eu lembrava de antigas leituras ali de Morente, de Gerd Gorheim. Faz muito, muito tempo que li esses trabalhos, né? De fato, até trabalhos, esse livro do Guerra realmente é um livro bem fininho, né? E lembrando aqui nos meus primeiros passos na filosofia, até uma hora até me levantei e fui ver se eu achava, mas eu acho que estão no meu gabinete. Estão lá, exatamente esse verdinho aí do Gerd, né? Foi um livro que eu já li na época de estudante ainda, né, na época em que eu ainda estava na graduação. Mas eu ratifico essas leituras aí indicadas pelo professor Drayton. Bom, aqui nós temos agora, então, o Pedro. Pedro queria fazer trazer uma palavrinha também. Pedro? E o Stefano também está inscrito. Na sequência o Stefano. Tá. Obrigado, professor Ângelo. Boa noite, professor Drayton. Muito obrigado, boa noite a todos. Professor Drayton, muito obrigado pela palestra. É um prazer conhecê-lo também. Para mim foi muito proveitosa. Eu estou voltando à academia depois de 14 anos, 14, 15 anos de formado e na lida profissional, né, e agora voltando a abrir os horizontes para a academia. E já estava gostando da palestra até o senhor revelar que teve a mesma percepção de tempo que eu tive ontem do jogo. Aí ali eu realmente fiquei com uma maior admiração ainda, né, com relação ao senhor. Mas o meu trabalho, o meu projeto de pesquisa, né, ele envolve justamente a memória, né, pegando o gancho aí, ele envolve a memória humana em função do tempo e a prova testemunhal no processo penal, né? E quando a gente fala em memória humana, memória da testemunha, a gente fala em uma pretensa apreensão da verdade, de fatos, né? E pior ainda, porque a gente fala no pretenso conhecimento de uma verdade por terceiros, os atores processuais, a partir da construção mental, que é o que é um relato a partir das memórias, né, e que se pretende que se cristalize no processo. E em vários pontos dessa cadeia está a ideia, uma pretensão de apreensão e de reconstrução ou construção da verdade e do conhecimento da verdade. A gente sabe que existem vários problemas colocados com relação a uma ideia de conhecimento da verdade, mas nós temos hoje ainda a sociedade ocidental enfim, a sociedade de uma maneira geral não vive sem o direito penal e sem a aplicação do direito penal, sem o processo penal, e em um determinado momento se convenciona que se precisa estabelecer o
que seria verdade para dar uma consequência, né? Existem vários métodos que se buscam usar para tentar reduzir os problemas disso, estabelecimento de estándares probatórios, tem toda a tensão entre verdade real, verdade processual, verdade formal, mas pedindo desculpas até pela, digamos assim, pela talvez pouca abstração da pergunta, pelo viés talvez prático demais. Eu sei que a profundidade poderia ser melhor aproveitada, tendo em vista todo o escopo da palestra, mas do ponto de vista filosófico, quais seriam assim, as suas visões sobre como os atores jurídicos mesmo que se deparam com essa tarefa de atuar no processo penal e que tem todas essas pretensões de verdade, podem lidar com isso, do ponto de vista até filosófico, porque no dia a dia a gente precisa entender que chegou na verdade ou entender que não chegou, entender que uma testemunha está mentindo ou não está mentindo. Isso é uma operação diária ali e que tem consequências seríssimas, né, e que parece que às vezes é mal resolvida em vários aspectos e vários graus, né? E se o senhor pudesse nos compartilhar algumas reflexões, eu agradeceria muito. Muito obrigado. Pedro, muito obrigado. Diferentemente daquilo que o professor Ângelo disse, que o pessoal era muito querido, muito acolhedor, eu noto aqui que eu estou sendo submetido a um tirocínio, tá? Intelectual. Então eu vou revisar essa posição do Ângelo, dizendo que o pessoal aqui era muito cordial. Pedro, maravilhosa a tua intervenção, tá? Bom, nós, no direito, nós temos trabalhado com a ajuda das ciências empíricas com a noção também de falsas memórias, né? Então, nós temos esse problema aí no que diz respeito à reconstrução ou construção de provas, né? E é interessante que o processo, né? O processo, ele é uma narrativa, né? E que, num certo momento, ele se descola da realidade, daquilo que nós costumeiramente chamamos de realidade, e nós só temos a narrativa, né? Na verdade? Tanto é que, em certos graus de julgamento, não se vai mais aos fatos, mas somente ao relato, para ver a importância do relato, né? Como acesso à realidade. Há um momento em que não há mais acesso à realidade, mas só ao relato, né? Dou um exemplo de um caso que nós tivemos no TJRS. Um processo foi anulado desde o início por inépcia da denúncia, né? O relator não foi a favor da nossa tese e os outros dois depois desembargadores foram a favor da nossa tese. Eu atuo na FAET Advogados, na área penal, né? Então, inépcia da denúncia. O que significa isso para uma pessoa, ou para as pessoas envolvidas no processo? Devido a um relato equivocado do nosso colega promotor, né? Então, a importância do relato e o descolamento, vamos dizer assim, do mundo fático, ou do suporte fático, né? Uma hora nós trabalhamos mais com narrativas, para mostrar que, para relativizar de novo aquele conceito ingênuo de realidade. Um caso clássico também, né, Pedro, que tu conheces, tu atuas como advogado na área penal, Pedro? Eu sou procurador da República, atuo na área criminal. Tu és procurador também como o querido Ângelo, né? Isso, só que eu não regional, né? Eu atuo no primeiro grau, exatamente. Você atua no primeiro grau, tá. Pedro, em casos relacionados, por exemplo, ao ECA também, né? Quando nós lidamos com crianças, né? E esse depoimento sem dano, aquela coisa toda, as memórias infantis também, tanto na defesa da vítima,
como na defesa do suposto infrator, vamos dizer assim, né? A complexidade desse campo, né? E os presentes aqui conhecem um instituto chamado revisão criminal. Pode haver equívoco no processo, né? Transitar de julgado, a pessoa vai dizer, não, eu só afirmei aquilo porque eu queria prejudicar o meu cônjuge, nós estávamos no processo de separação. Vocês conhecem isso melhor do que eu, né? Tem um amigo meu que é desembargador no TJRS, trabalha nessa área, e diz, olha, às vezes é isso. A pessoa queria punir o cônjuge, né, devido ao processo de separação, e inventou tal coisa. Então, Pedro, tu apontas para um problema altamente complexo. Então, nós teríamos que nos assegurar, de alguma forma, com base científica, aquilo que a ciência pode nos oferecer no que diz respeito a essas memórias de testemunhas, por exemplo, né, ou da própria vítima, mas o nosso conhecimento, aí a palavra que eu queria dizer, Pedro, é sempre aproximativo. Nós vamos, como diz Kant, não tatear, nós vamos nos aproximando do real, mas abarcá-lo, essa é uma tarefa mais complexa, vamos dizer assim. Aristóteles, quando começa a Ética Nicômaco, ele fala então da ciência, da episteme e da ética. Ele diz assim, nós não temos o grau de certeza no campo prático da ética como nós temos no campo empírico, vamos dizer assim, né? Então, nas nossas relações interhumanas, Pedro, não sei se tu concordas com isso, nós vamos sempre trabalhar com uma tentativa de abarcar a realidade, de nos aproximar, por exemplo, excluindo determinadas hipóteses, por exemplo, pelas contradições do depoente, por exemplo, tá? É sinal de que alguma coisa não está bem aqui. Esse relato é totalmente contraditório. Eu vou dar um exemplo para vocês. A pessoa registra uma ocorrência, eu estou me referindo a um caso concreto, tá? Na delegacia, por cárcere privado, e na audiência, a própria pessoa disse que tinha oportunidade de pular da janela da casa e fugir. Tá? Então, que cárcere foi esse? Né? Se a pessoa tinha a possibilidade de escapar. Tá? Então, esse tipo de coisa, que intenção essa pessoa tem ao afirmar tal coisa? Tá? Esse tipo de coisa. Tá? Então, a distinção que aparece classicamente entre erro e mentira. Em ambos há uma inadequação entre aquilo que é dito e aquilo, o pensado, e a realidade. Num caso há o elemento intencional e no outro não. Né? Agora, a mentira, ela faz parte da vida humana, como a literatura, por exemplo, comprova sobejamente, ocidental, mas não só, mas não só na literatura, no nosso fazer jurídico também, né? Então, nós operamos, de alguma forma, com essa hermenêutica da suspeita, no nosso dia, nas relações jurídicas, mas nós nunca vamos poder excluir, Pedro, na minha opinião, a falibilidade nossa no processo, a precariedade do processo. Nós, eventualmente, vamos tomar decisões que não são as que correspondem à realidade. Mas nós não temos alternativa. Nosso conhecimento é aproximativo. Né? Então, vamos tentar ser o mais objetivos possíveis, ou nos aproximar o mais que podemos da verdade, com os instrumentos de que dispomos. Não sei o que tu achas, Pedro, sobre isso. Eu gostaria de te ouvir, Pedro. É o que eu tento fazer, né? A gente tem justamente tem uma série de questões, mesmo às vezes provas que são tidas como mais digamos assim, mais confiáveis do que uma prova testemunhal, um vídeo, coisa parecida, pode às vezes passar uma impressão errada, né? A gente não é só a prova testemunhal que pode nos dar uma impressão errada do que aconteceu mesmo. Mas a principal prova, com certeza, é essa. Também a gente tem caso e o que se tenta fazer é justamente isso, né? Por isso que a coleta da prova testemunhal é um dos momentos assim que eu considero mais ricos assim da atuação
né, criminal, é o momento que você tem que estar com atenção plena ali justamente para esse tipo de questão, né? Teve também um caso nosso que até o procurador regional que atuava na época, até o doutor Ângelo, depois eu vi que foi justamente um caso importantíssimo, assim, um assalto a banco violentíssimo, que uma testemunha-chave tentou mentir no testemunho da acusação, tentou mentir em juízo, e aí se conseguiu justamente por meio de uma contradição muito específica, assim, flagrar a mentira, e acabou acontecendo a condenação do réu. E eu também não vejo, eu não consigo ver outra maneira que não justamente essa aproximação. A questão é que, às vezes, eu vejo eu vejo e discordo, muitas vezes, de posições que, tendo em vista que é difícil se chegar à verdade, e tendo em vista que, muitas vezes, a prova testemunhal é sujeita a falhas, existem posições que procuram praticamente descartar a utilidade delas, sabe? Então, eu justamente acho que se tem que trabalhar para tentar se chegar a maior fidedignidade, até em respeito aos próprios réus que são sujeitos à aplicação do direito nos processos penais, e para se tentar aproximar da verdade, porque, como a gente disse, o direito e o processo penal ele é um mal necessário, um mal previsto constitucionalmente, uma imposição, né? Enfim, a gente não tem como ter a pretensão de chegar à verdade, mas a gente tem que estar sempre mirando a verdade dos fatos. Pelo menos essa é a visão. A gente tem que estar mirando, a gente tem que estar consciente das nossas limitações como seres humanos, nossos vieses, todas as limitações de toda a ordem, mas buscando a verdade, né? Buscando o máximo possível, com o maior respeito possível, as circunstâncias e as regras. E é aquela história, encerrada a instrução, a gente não pode juntar mais prova nenhuma mesmo, e a verdade consubstanciada é aquela ali mesmo, como o senhor falou. Mas eu acho que eu compreendi, agradeço muito os comentários e as ideias. Pedro, voltando então só um pouquinho rapidamente, por isso que a gente fala de instrução no processo, e a prova testemunhal ela pode ser instrutiva também, né? Para decisão, por exemplo, né? E tu disseste com muita propriedade, não há ninguém nesse processo, tá? Que seja onisciente, né? Não existe isso. Então, nosso conhecimento é aproximativo, e eu aprendi a ter mais respeito pelos juízes e promotores com o passar do tempo, porque na filosofia, por exemplo, eu posso passar uma tarde inteira discutindo teoria, por exemplo. Eu disse assim, eu sei que chove, eu sei que não chove, eu não sei que chove, eu não sei que não chove. Isso dá um congresso de filosofia, tá? Da linguagem. Posso passar o dia inteiro na PUC fazendo isso. Agora, tem gente nos tribunais que vai ter que decidir. E a gente sempre decide com um certo grau de insegurança e de incerteza. Isso é constitutivo das nossas relações humanas. Isso, é o que temos, né? Um exemplo assim da vida prática, né, Pedro, é o VAR. Né, Pedro? Concordas? Vai lá, olha, volta, né? E dá o pênalti do Bressan, para nossa alegria, né? Então, vai, volta, então. E aí nós passamos 4 dias, né, discutindo se, né, o melhor ângulo, e não chegamos às vezes a conclusão alguma, né? Usamos jurisprudência, inclusive. No outro caso ele decidiu tal coisa. Aí a gente quer uma repercussão geral, vamos dizer assim, naquele jogo fatídico contra o Corinthians, que aquela bola bate na mão do jogador do Corinthians da área e ele não dá pênalti, né? Em outros casos, então a gente no dia a dia vai operando, vai trabalhando com essa, mas é esse tatear que é a existência humana. Muito bem. O Stefano quer dar uma palavrinha. Eu também não encontrei mais o Stefano. Gostaria de dar os parabéns também, porque o Stefano é também o novo mestrando aqui da URGS, né, Stefano?
Tá Sim, chegando agora professor. também. Boa noite, Tá está ingressando agora no mestrado. E grande aluno, grande estudante aí, foi meu aluno na graduação. Tá, obrigado, Stefano, fica à vontade para as obrigado considerações. pelas palavras, professor Ângelo. Professor Drayton, obrigado também por estar aqui conosco, né, essa tarde. Sempre bom te ouvir. Bem, quando eu estava escutando tu fazeres um breve voo histórico, né, dessa mudança de um objetivismo para uma perspectiva mais subjetiva, moderna, e enquanto afirmavas também dessa questão da incerteza, da dúvida, que sempre existe, certamente, ainda mais se formos falar do método científico, que hoje é quase sempre probabilístico, né? Vai sempre trabalhar com probabilidades, né? Com modelos. E eu estava, me surgiu a dúvida, será que também nessa virada não houve uma certa ascensão, uma volta de um espírito cético, talvez um ceticismo demasiado por parte de alguns, sem dúvida, mas como que essa perspectiva moderna, a partir das novas descobertas também científicas, como se relacionaria com essa questão do ceticismo? Claro que um ceticismo radical talvez seja o fazer da dúvida interior, de um estado interior, a sua certeza, né? O cético radical acaba por tomar um. Já que ele não encontra certeza fora de si, encontra em si, na própria dúvida. Mas há um certo nível de ceticismo que, enfim, cresceu com essa perspectiva moderna. Queria te ouvir comentar um pouco sobre isso, professor. Muito obrigado, querido Stefano, te rever aqui dessa forma e pela tua colocação. O Humberto Ávila, que nós conhecemos, né, nosso colega da Humboldt, ex-professor da URGS, agora na USP, ele escreveu aquele livro sobre segurança jurídica, um clássico, né? E o Humberto trabalha com esses dois conceitos, tá? Que é a securitas, que é a segurança, tá? E a certitudo, que é a certeza, tá? São dois elementos interessantes, segurança e certeza. E essa pandemia, por exemplo, ela veio colocar em xeque muitas certezas e muitas seguranças que nós tínhamos, né? Esse é um outro elemento adicional do período pandêmico. Quanto ao ceticismo, Stefano, evidentemente, aqui nós temos, em Descartes, que eu mencionei, René Descartes, né, Renatus Cartesius em latim, ele trabalha com uma dúvida que se chama dúvida metódica, porque ele tem por finalidade chegar ao conhecimento, chegar à verdade, né? E então um certo grau de dúvida, de questionamento, faz com que nós superemos aquela postura ingênua, dogmática. Eu já vou voltar a isso, o Ângelo já fez a pergunta antes, do Gerd Bornheim no primeiro momento, né? Então nós avançamos colocando certas coisas em xeque. Agora, seria uma atitude patológica se nós colocássemos tudo, a todo momento, em xeque. Esse é o problema. Um certo grau de ceticismo, assim, de colocar coisas em dúvida. O ceticismo é algo que já vem lá dos gregos, né? Cesto empírico, por exemplo. Entre outros, né? Então, esses autores percebem que nós temos uma dificuldade com a noção de verdade. Agora, essa atitude crítica, Stefano, na minha opinião, ela vai até certo momento. Na semana passada, eu tomei o café na PUC com uma aluna da psicologia, cujo pai foi meu colega de segundo grau, assim que se chamava o ensino médio à época em Canoas, e ela falava de questões existenciais dela, etc, etc. Aí eu usei um provérbio latino com ela, disse assim, olha, na filosofia muitas vezes a gente diz o seguinte: primeiro viver, depois filosofar. Primum vivere,
deinde filosofare. Por quê? Porque a vida ela é anterior aos nossos questionamentos. Tá? E na nossa constituição, como seres humanos, nós partimos de algumas pressuposições fundamentais, Grundannahmen, tá? Que nos guiam. Nós podemos revisitá-las ao longo da nossa existência, mas nós temos que ter um ponto de partida. Né? Nosso ponto de partida não é a dúvida, não pode ser a dúvida. Nós temos alguns elementos aí dos quais partimos. Agora, a postura ingênua e a crítica seria nunca refletir sobre esses pressupostos. Esse é o ponto, tá, Stefano, na minha opinião, né? É como eu disse em brincadeira em relação a cônjuges. Vocês vão ficar a vida inteira agora discutindo a relação, né? Bom, vão viver a relação, em vez de só discutir, entendeu? A gente ficar sempre nessa esfera meta teoria, a gente nunca mais volta ao mundo concreto. Isso também é patológico. Muito bem, eu acho que podemos nos encaminhando para o final. O professor Drayton já falou por quase 2 horas. Ângelo, eu gostaria de retomar então os teus questionamentos, pode ser? Perfeito, perfeito. Em Immanuel Kant, na Crítica da Razão Pura, tá? Ele, no prefácio da Crítica da Razão Pura, ele faz a distinção entre comportamento dogmático e dogmatismo. Comportamento dogmático ele considera como algo positivo, o problema é o dogmatismo, que é a ausência de crítica. Tá? A palavra dogmático vem de dogma e do verbo grego dokeo, que é a palavra para parecer, aquilo que aparece, tá? Dokeo. E na linguagem religiosa nós temos, em Platão, por exemplo, nós temos doxa, que é opinião, tá? Que não é conhecimento, não é ciência, tá? E no contexto religioso nós temos a doxologia, que vem de doxa. Vocês podem ver isso em obras em latim, Gloria Deo, tá? Doxa é glória, tá? Então, esse é um aspecto. Outro aspecto mencionado pelo Ângelo, ainda bem que vocês não conseguem ver como eu estou aqui, tá? Cercado de obras, tá? De livros, tá? Então, a minha bagunça vocês não estão vendo, por sorte. Aqui está o Morente, que eu busquei agora no intervalo, esse livro aqui, todo quebrado já, tá? O Fundamento de Filosofia, e aquele outro do O Café dos Filósofos Mortos, tá? Do Vittorio Hösle. E para isso que o Ângelo, no brilhantismo dele, ele tratou um autor que eu abordo muito, que é Max Scheler, tá? A obra existe em português, se chama A Posição do Ser Humano no Mundo, tá? Pela editora Vozes. A Posição do Homem no Mundo, de Stellung des Menschen im Kosmos, essa edição alemã, tá? O Ângelo falou de uma intersecção possível entre a concepção judaico-cristã, pensamento grego e a ciência moderna. Tá? O Max Scheler, tá? No início do livro dele, que é maravilhoso, ele coloca que a nossa concepção de ser humano, tá? Ela passa por 3 Ideenkreise, círculos de ideias, tá? A primeira é a tradição jüdische-christliche Tradition, a tradição judaico-cristã. A segunda é griechische Antike, então, que é a antiguidade grega. E a terceira, que ele coloca aqui, é da ciência moderna, tá? Der moderne Naturwissenschaft. Então, os 3 pontos mencionados pelo Ângelo são os 3 pontos que são objeto desse livro, que é um livro que me acompanha sempre, Ângelo. Então, nós no Ocidente, querendo ou não querendo, nolens volens, nós somos judeus, somos cristãos, somos gregos e somos homens e mulheres da ciência moderna. Esse assim, é o Hintergrund, o pano de fundo, nosso framework, quando nós trabalhamos a questão do ser humano. Por exemplo, quando nós falamos que
intuímos que há um início na história e um fim da história. Isso é uma concepção judaico-cristã. Né? Ou que o ser humano é imagem de Deus. E a tradução do Imago Dei, na linguagem constitucional, é a noção de dignidade da pessoa humana. Aquele professor de Portugal, Jonatas Machado, escreveu um livro pela editora Livraria do Advogado, maravilhoso, sobre os pressupostos religiosos do direito constitucional português e brasileiro. Jonatas Machado, já esteve algumas vezes em Porto Alegre. Então, nós operamos com vários pressupostos quando nós tratamos o ser humano, foi o que eu fiz aqui hoje também, que são oriundos das 3 tradições apontadas por ti, Ângelo. A tradição judaica, a tradição cristã, a tradição grega e a ciência moderna. Um amigo meu, eu conheço há 40 anos, tá? Que diz que é ateu. Nós fizemos ontem uma chamada por WhatsApp em 4 pessoas, tá? E vive brincando agora que ele é ateu, agnóstico, coisa assim. E aí ele disse assim, enquanto vocês estão aí lendo no domingo, eu estou aqui trabalhando. Eu disse para ele, qual o problema? Tu és ateu agora? O descanso dominical ou sábado, isso é uma invenção judaico-cristã. Né? Já que tu não é mais cristão, nem crente, vai trabalhar domingo. No Shabat também, né? Chega de moleza para ti, tá? E eu quis dizer com isso, olha, tu vives ainda da tradição judaico-cristã. Só quis dizer isso, né? Mas foi tudo num tom de brincadeira, mas no fundo eu queria dizer isso. Nós vivemos de alguns pressupostos aí culturais. Quando a gente está na PUC, nós estamos numa universidade católica. Bom, então a origem cristã está clara, mas não precisa ir para a PUC para ver essa origem cristã. Vamos ao campo central da URGS. Se nós estamos numa universidade, né, nós estamos numa instituição medieval que nasce no seio da igreja. Né? E é uma instituição daquele século, daquele milênio considerado milênio das trevas. Se o medievo fosse só trevas mesmo, nós estaríamos numa instituição obscurantista. Parece que houve mais luz, parece que não houve apenas trevas no medievo, houve alguma luz. Portanto, é que nós estamos numa instituição medieval. Né? Então, perfeita a tua observação, querido Ângelo. Na nossa concepção de ser humano, esses elementos mencionados por ti, no Ocidente, eles nós não os podemos afastar. Querendo ou não querendo, nolens volens, sabendo ou não sabendo, é isso que temos. Na verdade, até foi mais uma provocação, assim, né? Porque há coisas que devem ser desmistificadas, né? Porque às vezes se entra num certo circuito, assim, imaginando uma realidade que não se compagina, então, na verdade, com aquilo que de fato é, né? Então, às vezes, se imagina, tal coisa, é assim, tal, mas às vezes são só sugestões que não têm amparo, um amparo mais concreto e tal. Então, por isso que essas luzes trazidas pelo professor do talento do professor Drayton, elas realmente trazem à percepção esse tipo de coisa. Né? Muito, digamos, muito importante, muito... digamos assim, necessárias a se perceber. Né? Muitas coisas que não se percebem estão aí e não se percebem, nesse sentido que eu quis falar. Bem, há espaço para mais uma pergunta ou encerramos por aqui? O professor Drayton já deve estar cansado, depois de falar 2 horas aí. Alguém quer fazer uma pergunta bem breve, assim, para não... O professor Drayton nunca mais vai querer nos colaborar conosco, mas me exploraram demais lá. Fiquei exaurido. Alguém teria mais alguma... Thomas, quer alguma questão, Thomas? Olha, eu queria principalmente agradecer ao professor Drayton pela brilhante exposição. Eu já tive, né, eu já assisti a várias palestras do professor e sempre com papel na mão, caneta para anotar tudo, e também nas conversas, né, sempre ia com papel para anotar tudo, porque realmente é impressionante.
E olha, eu pensei em várias diferentes, tive várias ideias, né, durante a palestra, mas eu não quero aqui tomar tempo também, né, mas então eu queria principalmente agradecer ao professor Dreyton. Obrigado, Thomas, querido. Olha, eu posso dizer que, com certeza, que hoje foi um marco histórico aqui para o nosso grupo de pesquisa, muito abrilhantado pela extraordinária aula do professor Dreyton, né? Eu fico muito feliz mesmo e para a gente poder perceber, digamos, quantas questões tem para se trabalhar, né? Aquele pensamento erudito, aquele pensamento, a própria erudição, ela ajuda muito na questão de como nós encaminhamos, por exemplo, a vida acadêmica, né? Saber que as coisas não são simplórias, não devem se colocar de forma superficial, e tendo uma pessoa assim como o Dreyton, assim, para nos, digamos assim, incentivar mais ainda nessa caminhada, é algo muito satisfatório, muito para nós nos congratularmos mesmo. Meu amigo, muito obrigado, né? Fico agradecido eternamente. Inclusive, eu mencionei no início aqui, né? Incomodo frequentemente com os pedidos bibliográficos, e ele vai lá buscar bibliografias, assim, aquelas mais inalcançáveis, ele consegue encontrar para mim e me trazer, né? Muito obrigado, meu amigo, e quem sabe possamos nos encontrar, né, no futuro não muito distante. Eu agradeço o gentil convite de vocês e a oportunidade de ter estado com vocês hoje aqui. E só quero dizer para vocês que essas questões não são extrínsecas a mim, tá? Elas me acompanham muito de perto, né? Mas mesmo assim eu tento continuar vivendo com outras coisas mais pueris, que a vida é isso mesmo também, né? Mas a vida intelectual é uma coisa que me encanta. E se eu pudesse dar um conselho final para vocês, esse grupo tão seleto aqui, o Thomas já sabe que eu já recomendei para o Thomas, é um autor que me inspira nas minhas exposições, tá? Que é Henrique Cláudio de Lima Vaz, tá? Antropologia Filosófica 1, tá? Que trata de algumas questões que eu tratei aqui hoje. Antropologia Filosófica 2, tá? E ele tem um volume sobre ética também, que eu considero, 2 volumes, aliás, sobre ética, eu considero extraordinários. É um professor falecido de filosofia em Minas Gerais, o jesuíta, a quem eu sempre recorro quando tenho que preparar alguma coisa. E sábado de noite, para domingo, eu estava preparando a exposição de hoje e fui lá visitar os textos de Lima Vaz de novo para trocar essas ideias com vocês, tá? Muito bem. Muito obrigado, então, meu caro amigo, né? Até uma próxima. Tchau, pessoal. Tudo de bom. Até mais. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, pessoal. Até mais. Obrigado, viu?